meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a transfiguração do Senhor, vamos assim perceber o quanto é importante nós ouvirmos a voz de Deus em seu Filho amado. Vejam só que hoje o Evangelho nos traz esta mensagem: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Com a transfiguração do Senhor Jesus, que assim também nos chama a nossa transfiguração, ou seja, a transformação de nossa vida, nós somos convocados por este Evangelho a escutar a voz do nosso Mestre. É um Evangelho que então nos traz a identidade, quem é o próprio Cristo, ou seja, é aquele que nos fala de Deus, nos traz a boa nova, e ele mesmo é a boa nova do reino de Deus. Ele mesmo é a boa nova salvífica. E é assim que nele se cumpre as profecias e também vai cumprir nele toda a lei do Antigo Testamento. E é por isso que este evangelho hoje nos traz as pessoas de Moisés, que simboliza para nós a lei, e também Elias, simbolizando todo o profetismo do Antigo Testamento. A lei e o profetismo vêm se cumprir na pessoa de Jesus. E é por isso que nós devemos escutá-lo sempre. Mas não somente escutá-lo, também testemunhá-lo. Veja só que Pedro, ao estar ali com Jesus, Moisés, Elias, ao fazer esta experiência da transfiguração, ele quer ficar lá no Monte Tabor. Monte, nós sabemos muito bem,
que é o lugar da experiência com Deus. E assim, ao fazer esta experiência, sentindo ele mais próximo de Deus, mais próximo do próprio Mestre, ele quer ficar lá. E assim construir uma tenda para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Mas vejam só que Jesus nos chama à missão. Ele nos chama que é necessário não nos atermos em nossas experiências pessoais e assim ficarmos com ela para nós mesmos. Mas se nós fazemos uma experiência do Cristo, nós devemos testemunhá-lo. Testemunhar a experiência de Deus é deixar Deus se fazer morada em nós também. E veja só que Pedro fala destas tendas, mas o Cristo, ele é para nós a tenda que nós devemos fazer morada. Ele é para nós esta tenda que nos traz segurança. É o Filho de Deus que mora no meio de nós e também nos chama a fazer morada nele mesmo. Por isso, o importante é escutá-lo e também testemunhá-lo. O quanto é bom, o quanto é importante escutar a voz de Deus. Estamos em uma sociedade de muito barulho, muitos e muitos barulhos. Ficamos conectados, né? Ficamos assim conectados de várias formas, não somente através dos meios de comunicação, mas também de outros meios, conectados com muitos barulhos. E nem sempre paramos para ouvir a voz de Cristo. Precisamos parar em alguns momentos e assim ouvir a voz do Filho amado de Deus. Também este evangelho, além dessa dimensão da escuta, que é importante para nós, da escuta e do testemunho, nos traz também uma palavra de encorajamento. Os discípulos ficaram assustados, e assim Jesus vai dizer, e prostraram com o rosto sobre terra, e a Jesus vai dizer para eles, levantai-vos e não tenhais medo. Quantas vezes nós caímos ao longo da nossa caminhada de cristãos? Durante o caminho, nós às vezes vamos andando com fé e esperança, e quando vê, nós caímos. Ficamos espantados e às vezes caímos por alguma situação. E assim Jesus então nos traz hoje esta palavra de encorajamento. Levantai-vos e não tenhais medo. Que durante este tempo de pandemia, possamos nós escutar e testemunhar Jesus Cristo. Testemunhá-lo e escutá-lo, para nós deve ser uma graça e não um fardo. Deve ser uma alegria e jamais tristeza. Coragem. Veja só, esta palavra de Jesus para nós até deve trazer leveza ao nosso coração, trazer para nós até um conforto. Levantai-vos, não tenhais medo, coragem. Naqueles momentos que nós cairmos durante a nossa caminhada de cristãos, lembremos de que Jesus nos fala. Ele falou aos seus discípulos e continua falando a nós. Levantai-vos, não tenhais medo, coragem. É assim que Pedro vai descrever esta sua carta como uma verdadeira experiência que ele teve com o Cristo durante a transfiguração. E assim vai falar que a nossa vida deve ser luz. Nós devemos brilhar como luz, através do nosso testemunho.
E assim Pedro vai narrar a sua carta, que ela não é uma história qualquer, não é uma fábula, mas ele testemunhou, ele viu e testemunhou a transfiguração do Senhor. Sejamos autênticos testemunhos, que possamos nós narrar com a nossa própria vida que Cristo é o nosso Salvador, que Ele nos traz coragem, que é necessário ouvir sempre a voz dele, que é o Filho amado de Deus. Em um instante de silêncio, vamos então nos voltar para Deus e ouvir a voz do seu Filho amado. Façamos um instante de oração pessoal para ouvirmos a voz do Filho amado de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.